A parábola dos talentos. Nós vamos ler aqui a parábola dos talentos. Está escrito aí, está em Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 até o 30. Mateus 25. Vinte e cinco, 14. Diz assim: glória a Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, ao outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar e com ele granjeou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e o escondeu. Escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez ajuste de contas com eles. E aproximando-se do que tinha recebido 5, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui mais 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando também do que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E chegando por fim, no que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. E aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então devia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dê ao que tem 10. Porque todo o que tem, mais será lhe dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tens lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, lance-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Negócio duro, né? Aqui ele está falando a respeito daquilo que Deus nos entregou. Ele entregou talentos para cada um. Talentos são dons que ele entregou, cada um tem uma atividade, cada um faz alguma coisa, né? Uns faz muito, outros faz mais ou menos, e outros não faz nada. E aqui é o exemplo do que enterrou o seu próprio talento. Está falando de que ele não fez nada, ainda acusou o seu próprio Senhor. Mas o Senhor daqueles servos, ele foi, mas ele voltou. E ele voltou agora para ajustar as contas. Olha aqui, ele voltou para ajustar as contas. O nosso Senhor nos deu talento. O Senhor deu talento a cada um de nós. E o que nós temos feito com o nosso talento? Um dia ele vai voltar e ele vai ajustar a conta conosco, daquilo que nós temos ou não temos feito. Jesus estava caminhando para a cruz nos últimos dias da sua vida,
Mas ele conta essa parábola, muitas parábolas, mas ele contou essa também, que é a parábola dos talentos, que são advertências para nós. Não somente para aqueles, mas advertência para cada povo, para todo o povo da terra. Que haverá um dia de prestação de contas. Um dia de prestação de contas. Nós podemos nem pensar nisso, que não vai ter nada, que não vai ter nada, mas um dia vai ter. Muitas pessoas, é claro que nós conhecemos a Bíblia e nós sabemos que vai ter prestação de conta, vai ter um julgamento. Aliás, só o partir daqui para passar pela morte já tem um julgamento, porque vai demonstrar o que é que nós fizemos aqui. Então, vai haver essa prestação de conta, mas o dia que o Senhor vier, vai ter uma prestação de conta para todos, seja bons e maus. É claro que para os bons, para ele dar alguma coisa que ele quer dar para aquele, como fez com aquele, deu os talentos, ele louvou a atitude daquela pessoa. Então nós vivemos nessa vida e aqui passamos nossos dias. Nada aqui é nosso, o tempo não é nosso. Estou com 77, tem muitos que têm menos. Aqui acho que sou eu e o nosso irmão ali, os mais antigos. Não, velho não, mais antigos, né? Nós somos os mais antigos. Mas tem outros que... E tem aqueles que vão bem novo, né? Parte para a eternidade. Já vi muitas pessoas partir com idade menos do que eu. O tempo não é nosso, a família não é nossa, é tudo Deus que deu, Deus que constituiu, o dinheiro não é nosso, né? Você pode estar cheio de dinheiro lá no banco, mas não é seu. O dia que você partir, você não leva nada, não fica nada, né? E os dons também não é nosso, é Deus que deu para nós, para que nós fizéssemos o nosso trabalho, o ministério. Então, tudo pertence a Ele, ao Senhor. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele tem dado para nós. Como nós temos administrado aquilo que Ele tem dado para nós? De que forma que temos administrado? A pergunta será: quanto eu recebi, quanto você recebeu para fazer o seu trabalho? Ou seja, para você trabalhar, administrar aqui na Terra. Uns mais, outros menos, né? Nós vemos pessoas que são simples, tem pessoas que têm muito mais atividade e assim por diante. Uns mais e uns menos. Tudo vai ser cobrado de nós. Deus, ele distribuiu tudo de acordo com a capacidade de cada um. Ele sabe, ele olha, ele sabe qual a capacidade minha, qual a capacidade de cada um de nós. Então, ele dá para um 5, para outro 10, para outro... E assim por diante. Ele dá talentos, né? Dá talento para... Tem pessoas que têm muitos talentos, atividades que você tem, né? Talento é tudo aquilo que Deus lhe deu. Tem uns que cantam, tem outros que tocam, não canto, nem toco. Cantar eu canto, né? Não toco, eu sempre fui ruim. E também para cantar também sempre cantei no coral, mas tinha que cantar perto do irmão ali, que ele me apoiava no timbre da voz. Outros têm outras atividades e assim por diante. Então, Deus, ele conhece a nossa capacidade. Ele nunca entrega responsabilidade de uma forma aleatória, sem saber o que eu posso fazer aquilo ou não. Ele exige de alguém aquilo, ele não exige de alguém aquilo que ele não confiou. Ele não exige. Se ele te deu aquilo, ele vai exigir a prestação de conta daquilo que ele te deu. O problema começa quando passamos a comparar a nossa vida com os outros. O fulano tem um carro zero, o fulano tem um carro mais caro que o meu e assim por diante. É só trabalhar, né? É só se esforçar. Cada um tem que desenvolver aquilo. Mas Deus nos colocou aqui para nós fazermos comparação com os outros. Nunca fiz comparação. Você estuda, quando eu vim lá da roça para Araçatuba, eu estudava, rachava de estudar. Estudava. E
E assim Deus dá para aquele que se esforça. À medida que você se esforça mais, Ele te dá mais para você, né? Então nós vivemos perguntando, por que ele recebeu 5? Por que o outro recebeu 2? É por causa da capacidade que ele tinha. Deus sabia que um podia desenvolver mais do que o outro. E o outro não ia desenvolver nada. Tem pessoas que não vai nem empurrando, nem botando na descida, empurrando. Ele não vai. Isso é uma comparação, né? Por quê? Porque a pessoa não faz. Ela não se importa. A fidelidade gera recompensa. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele traz recompensa para nós. Deus faz coisas tremendas quando nós fazemos também na medida daquilo que Ele dá. À medida que você se esforça, Ele faz coisas tremendas na nossa vida, né? Então, observe que, ao final, o servo dos 5 e o servo dos 2 recebe exatamente elogio. Deus elogiou esses que fizeram. E Ele vai elogiar aqueles que também estão fazendo aqui. Imagina, nós temos uma atividade que Deus nos deu aqui, a Bíblia fala e Jesus confirma que nós teríamos que pregar a palavra de Deus, que nós teríamos que anunciar a palavra de Deus. Imagina, você mora num bairro há 50 anos e nunca falou de Jesus para ninguém. Deus vai cobrar isso. É um dom que Ele deu. Isso é um dom que Deus deu para todo mundo. Abrir a boca para falar do Evangelho, né? Então, Ele vai cobrar de nós, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Então, aquele que faz, Ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Imagina nós encontrando com o Senhor nas mansões celestiais. Imagina nós encontrando com o Senhor diretamente e Ele olhando para nós para perguntar, o que você fez lá? Você não fez nada. É triste, né? Seria muito triste para nós. Então, Ele mede a fidelidade. No reino de Deus, o sucesso não é ter mais do que os outros. O sucesso é ser fiel e grato a Deus que tem confiado alguma coisa na nossa vida, talentos na nossa vida. Ele faz isso. O maior problema não foi a falta de talento daquele homem, não foi, porque ele tinha um talento, ele podia ter feito trabalhado bem naquele talento e o Senhor ia falar para ele a mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel, mas ele não fez. Então o problema não é o talento. O terceiro servo, então, ele não perdeu o talento que ele fez, ele simplesmente enterrou. Aqui nós temos aqui uma comparação. Em que é enterrar talento? É você deixar de fazer, é você simplesmente virar as costas para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós não podemos enterrar talento, temos que desenvolver, mesmo que seja pouco. Se você é um motorista, tem que ser o melhor motorista, ou pelo menos um dos melhores, ou ser, né, no mínimo médio para cima, tem que ser um bom motorista. Se é um padeiro, tem que ser um bom padeiro, né? Cada doce gostoso aí que abre os nossos olhos. Se nós somos professor, nós temos que ser um bom professor. E assim por diante. Eu lembro que na minha meninice, tive professor, a minha própria mãe dizia, esse professor que vai lecionar para você, ele bebe e ele é bravo. Só de pensar naquilo ali, eu já tinha medo de ir para a escola. Então, gente, tem que ser bom naquilo que a gente vai fazer. Tem que se fazer o melhor em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, o maior inimigo do propósito de Deus nem sempre é o pecado escandaloso, é a omissão, ou deixar de fazer, é virar as costas para aquilo que Deus tem dado para nós. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar atento a tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer bem feito, para fazer da melhor forma. Há pessoas enterrando dons, ministérios, chamados, oportunidade e sonhos dados. Quantos sonhos vêm na nossa cabeça?
Eu louvo a Deus porque Deus ele me desviou de um sonho que eu tinha. Quando era menino, eu tinha sonho de ser piloto de avião da Força Aérea. E eu fui, na época, com 16 anos, até a base aérea de Campo Grande para fazer o concurso, mas eu não fui classificado. Aprovado é uma coisa, mas classificado é pegar a nota dentro daquele número de vaga. Eu não fui, voltei para casa muito triste, porque eu sabia que tinha que ir para a roça outra vez, trabalhar a roça. Mas depois olha que coisa interessante, depois Deus me deu um dom que eu acho que é muito melhor do que eu tivesse lá, que eu tivesse entrado lá. Aquilo que ele me deu, no meu trabalho, e onde eu aposentei, onde eu estudei, tive a oportunidade de estudar, fazer direito e assim por diante. Então, a pessoa enterrando os dons, não porque Satanás roubou o seu dom, ou que Satanás... Na verdade, é a própria pessoa que é a culpada de tudo. O diabo ele pode soprar no nosso ouvido, mas a responsabilidade é nossa de fazer ou não fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida. Né? Então, toda infidelidade começa com uma visão distorcida de Deus. Toda nossa infidelidade a Deus começa de uma visão distorcida. Quantas coisas existem, quantas pessoas que existem completamente afastadas das coisas de Deus, deixou o dom de lado, enterrou tudo aquilo que Deus lhe deu. Por quê? Porque simplesmente ele não está focando na palavra, ele não tem a palavra como algo primordial na sua vida, como algo mais importante que nos ensina. Então, nós temos que observar a fala do terceiro servo. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha que atrevimento falar isso para Deus. E quantos não existem, quantos ateus não existem? Já fiz curso de neurociências, por exemplo, a Vivi fez também, é uma pós-graduação, neurociência. Ali eu lembro que eu ficava horrorizado de professor que falava que Deus, coisa nenhuma, que Deus não existe. Ficava horrorizado de ver aquilo. Então, mas existem essas pessoas que não abriram a mente ainda. Nós temos que falar alguma coisa para que alguém tem que falar para que chegue a palavra, para que eles se convertam, para que eles se arrependam daquilo que eles falaram. Aquele homem que enterrou o talento, ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Deus é severo para quem é mau, mas ele é bom para quem é fiel. Ele é bom porque ele dá mais talento ainda. E ele chama para que venha para junto de si. Ele faz isso conosco. Imagina, ele deu sua própria vida no Calvário para que perdoasse o nosso pecado. Não tem alguém que possa ter cometido o maior pecado, que possa dizer que é o maior pecado que ele cometeu e que não tem perdão. Todos os pecados, é claro que a Bíblia diz pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, contra o Espírito Santo. Mas se eu falo alguma coisa, faço errado, e se eu peço perdão, Deus perdoa. Esse é o centro da parábola. O problema não era o talento, era a imagem que ele tinha, que aquele homem mau tinha do seu Senhor. Esse que é o centro aqui da parábola, porque os outros passaram bem, os outros receberam aquilo que lhe devia, recebeu o elogio. Quem vê Deus apenas como um cobrador vive com medo, mas nós que estamos aqui vemos um Deus como um Deus de misericórdia, um Deus bom, um Deus que nos dá benefício, às vezes nem tanto pelo nosso muito esforço, mas ele dá, ele faz coisas na nossa vida. Então muitos enterram os seus dons porque acreditam que nunca serão suficientes. Os dons são eficientes. Trabalha, dá o seu tudo, porque você vai verificar que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Não é por acaso que muda, não é porque um tem um carro melhor, não é porque um tem uma posição melhor,
que isso aconteceu por acaso. Por exemplo, ninguém passa em concurso se ele não estudar, que é um combate grande, né? Tem que estudar, não somente a matemática, mas também o português e assim por diante. Nós precisamos nos esforçar, e cada um na sua área, temos que fazer isso. Olha, por exemplo, o José, o filho de Jacó, aquele que nós chamamos de José do Egito. Foi um homem que multiplicou o que ele recebeu. O que ele recebeu? Ele simplesmente foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Imagina você ser colocado numa casa como escravo. Só aquele sentimento, se você deixar, aquilo te domina. Mas ele não deixou que aquele sentimento dominasse a vida dele. José tinha recebido aquele dom e ele desenvolveu aquele dom, mesmo na prisão, mesmo ali na casa de Potifar, ele desenvolveu aquele dom. Na prisão, muito mais ainda, que ele teve tempo ali para desenvolver aquilo. E ele passou todo aquele período que ele teve ali na prisão, não se lamentando, não acusando o Criador, não falando contra, como esse homem mau falou. Mas ele fez alguma coisa, ele agiu. E aí nós vemos que a recompensa vem para ele. Na casa de Potifar ele foi fiel, embora tinha tudo para ser julgado como infiel. Ele foi esquecido pelo copeiro, mas ele continuou fiel, porque ele pediu para o copeiro que avisasse Faraó que ele estava ali, mas o copeiro não avisou, mas mesmo assim ele não se zangou. José nunca esperou uma posição para exercer o seu dom, ele servia onde ele estava. Estava na prisão, ele servia, fazia o melhor. Estava na casa de Potifar, ele fazia o melhor. Quando estava na presença do Faraó, ele continuava fazendo o que era melhor. Interpretou os sonhos da prisão, como interpretou diante de Faraó. Ele interpretou de uma maneira correta aquilo que Deus deu, ele passou. Isso é fidelidade. É isso que Deus quer, que nós sejamos fiéis. O talento amadurece no anonimato, antes de aparecer em público. Nosso talento ele desaparece enquanto ninguém está prestando atenção. De repente ele surge, aí todos vão verificar que o fulano recebeu esse benefício, o outro recebeu esse benefício. Porque nós já tínhamos feito antes, nós já cumprimos aquilo. O caráter é maior do que o dom. O caráter de José era muito maior do que aquele que ele tinha, do que ele tinha recebido, o talento dele era muito maior, porque ele tinha um caráter fiel, um caráter correto, honesto. Quando José chegou ao governo do Egito, ele tinha poder para destruir os seus irmãos que traíram ele, que o venderam para o Egito. Ele tinha poder para mandar prender a mulher do Potifar, que fez uma acusação contrária. Tinha poder para prender o Potifar, mas ele não fez nada disso. Ele simplesmente continuou fazendo o que era correto. Ele esqueceu mágoa. Ele não deixou o seu coração ficar envolvido com mágoa. O maior talento que Deus havia desenvolvido nele não era interpretar sonho, era possuir um coração semelhante a Deus. É isso que nós temos que desenvolver. Um coração puro, um coração correto, um coração bom. Se José tivesse governado com amargura, ele teria teria fracassado, mesmo sentado ali naquele trono, junto com o próprio rei, com o próprio Faraó. O talento, ele abre as portas, o caráter sustenta você dentro delas. Deus trabalha mais tempo no caráter do que no ministério, porque um dom sem caráter destrói aquilo que Deus quer construir. Imagina uma pessoa, ela tem um dom, mas ela faz coisas erradas, o caráter dela é mau. Imagina isso. Que vai... Não vale nada. O talento que ele recebeu pode jogar no lixo, porque o caráter dele é distorcido. Ele vai...
ele é ensinado e a pessoa tem que se esforçar. Os pais ensinam, mas durante a vida eu que tenho que prosseguir. Eu lembro quando saí de Castilho lá, meu pai ficou chorando, porque eu vinha para cá sozinho. Talvez ele pensasse, agora ele vai entrar no meio de todos os outros rapazes, vai começar fazendo coisa errada. Mas aquilo ficou gravado no meu coração. E outra, a palavra, eu tinha um pouco da palavra no meu coração. Eu não fazia as coisas erradas. Os colegas convidavam para ir em tal lugar, eu não ia. Eu ficava estudando. Eles iam fazer as bagunças, eu não ia, não participava. Então é isso, você desenvolve, aprende em casa, mas depois desenvolve, né? Tem algo aparecendo aí na internet dizendo o seguinte: é certo ensinar a Bíblia nas escolas? Eu acho que não é. Eu sou contra. A palavra tem que ser ensinada em casa e aqui. Eu não concordo com isso. Sabe por quê? Se eu disser que eu autorizo, eu concordo em ensinar a Bíblia, ou seja, a religião na escola, o macumbeiro vai ter direito também. E assim por diante, todos. Então, não concordo. Eu tenho que ensinar em casa e na igreja, né? E assim por diante. Concluindo, a parábola termina dizendo que o Senhor, daquele servo, ele voltou. O nosso Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E olha, ele tem se aproximado. Tem acontecido cada coisa aí. É claro que nós vamos ficar trombeteando para dizer que é daqui 100 anos, daqui 50 anos, daqui 20 anos, daqui 200 anos. Não adianta falar isso, né? Ele vai voltar o dia que ele achar que deve ser o dia para ele voltar. Mas grandes coisas têm acontecido por aí. Então, isso serve, me acrescenta mais o temor ainda. Ó, São Paulo, aconteceu algo lá em Ribeirão Preto, lá no Paraná. Serve para a gente ficar mais esperto com tudo isso. E nós ficar mais firme ainda. Então, Jesus, ele voltará. Ele não voltará para descobrir o que fizemos. Ele já sabe. Ele voltará para ajustar contas conosco. Um dia nós vamos ter que nos apresentar diante dele. Naquele dia ninguém será comparado com o outro. Falar, o Agostinho não fez isso. Ninguém pode falar isso um do outro. Você vai ter que prestar a sua conta do seu talento para com ele, para com o Senhor. Você não será perguntado sobre os 5 talentos que ele deu para o outro ou 2 para o outro. Não. Ele vai perguntar o que você fez com o seu talento. E a pergunta que vai soar no ar é: você foi fiel? Você manteve-se fiel enquanto esteve lá na terra? É isso que nós temos que aprender. O Senhor, ele vai nos cobrar e é preciso que nós mantenhamos firme na casa do Senhor. Quantas pessoas já se desviaram do caminho do Senhor? Quantas? Muitas e muitas pessoas. E quantos que não conheceram? Nós temos que ficar atento a isso. É uma das coisas que eu oro constantemente. Senhor, está passando todo dia, passa. Você pode olhar na internet quantas 1000 pessoas passam para a eternidade por dia. A internet fala mais ou menos. Quantas pessoas perdem a salvação? Senhor, tenha misericórdia, nem que for no último instante, Senhor. Dê oportunidade, que Deus é bom. Ele pode, no último instante, se nós estivermos clamando, ele pode dar oportunidade para nossos parentes, para nossos vizinhos, e assim por diante. Ele pode fazer isso. Que isso possa servir de exemplo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amados, vamos nos levantar? Vamos estar terminando aqui. O pastor falou que a pergunta que fica é: você foi fiel? E talvez hoje você possa pensar: meu talento é pequeno, ou meu ministério é pequeno, ou não tenho ministério. Mas, amados, Deus não chamou as pessoas para fazerem grandes coisas. Ele nos chamou para sermos fiéis. Fiéis dentro daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Teve um que ganhou 10 talentos,
Teve um que ganhou 5, teve um que ganhou 2. A pergunta nunca foi: você fez grandes coisas? Foi: o que você fez com o que eu coloquei nas suas mãos? Você foi fiel com aquilo que eu coloquei diante de você? E nós precisamos hoje olhar para o Senhor com esse olhar. Senhor, o que eu tenho feito com o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Será que eu tenho correspondido às suas expectativas? Sendo 10, 5 ou 2, não importa. O Senhor não se preocupa com 10, 5 ou 2, ou com 1 ou com meio. Ele se preocupa com o que nós estamos fazendo com o que Ele colocou. Independente da quantidade, se é grande, se é pequeno, se é um pontinho, uma agulha no celeiro. O que eu estou fazendo com o que Ele colocou nas minhas mãos? Eu quero te convidar a fechar os olhos agora e a falar: Senhor, o que eu quero é agradar o Teu coração, Pai. O que eu quero é estar diante de Ti, Pai. O que eu quero é entregar a Ti tudo o que eu tenho, Pai. Porque o que me basta é caminhar contigo. O que me basta é viver a minha vida diante do Senhor da forma correta, Pai. O que me basta é conseguir enxergar para o Senhor como um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que deu o seu Filho por mim. É não ter uma visão distorcida de Ti, mas entender que estar contigo vale a pena. Estar contigo, estar diante de Ti. Não juntar tesouros aonde não me convém, mas semear os talentos, florescer os talentos que o Senhor colocou em mim. Ah, Paizinho, nós nos colocamos diante de Ti entendendo, Pai, que não é uma competição, que não é uma comparação, mas que sim, Senhor, é um teste de fidelidade. Um teste de fidelidade com que o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós queremos corresponder às suas expectativas, Pai. Nós queremos, naquele dia, encontrar contigo. E quando o Senhor perguntar: o que você fez com o que eu coloquei nas suas mãos? Ser feliz em dizer: Senhor, eu apresento a Ti o que eu fiz. Eu apliquei desse jeito. Nós queremos, Paizinho, que os Teus olhos olhem para cada um de nós, Pai, e encontrem graça, Pai. Como o Senhor olhou um dia para Noé e achou graça na forma que Noé estava conduzindo o que o Senhor colocou nas mãos dele. Como o Senhor um dia olhou para José e ele se tornou exemplo de fidelidade em cada situação que ele foi colocado, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, a Tua graça sendo atraída pela nossa fidelidade.